Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Tudo bom? Oi, Débora. Oi, Carol. Oi para os nossos ouvintes, também para quem nos assiste. Quem nos vê por imagens vai ver que hoje está todo mundo no padrão estampado aqui, nesse Viva Voz. Oi, Vera, boa noite. Todo mundo no clima da estampa. Na estampa. É o padrão verão, né? É isso, fina estampa. Muito bom. E tem que só com indumentárias coloridas mesmo, para a gente dar conta de toda essa movimentação na política, Brasília, no judiciário. Vamos começar com a Samantha Klein, que tem aqui mais detalhes sobre a avaliação no STF, sobre essa mudança de postura de Edson Fachin. Oi, Samantha. Oi, Débora, Carol, Vera. A entrevista, portanto, do ministro Edson Fachin ao jornal Globo está sendo vista por alguns ministros da corte como uma mudança dessa postura diante das críticas para a atuação do ministro Dias Toffoli no caso Master. Parte dos ministros está incomodado com aquela nota da última sexta-feira, assinada por Fachin, porque não houve uma consulta a todos os colegas. Para este caso, esses ministros alegam que a posição deveria ser unificada, porque o entendimento é que a imagem do colegiado está sendo afetada como um todo. Então, essa entrevista vem como uma virada do jogo. Inclusive, Fachin disse que não vai cruzar os braços ao ser questionado sobre a participação de familiares de Toffoli nos negócios de Master e que vai fazer o possível ou necessário, doa a quem doer. Claro, ele falou isso de forma mais amena, diz que não pode pré-julgar, principalmente fatos não jurisdicionais, mas deixou o recado bastante claro. Fachin também afirmou que eventuais irregularidades deverão ser analisadas pela segunda turma do Supremo. Essas declarações, até mais duras do que aquela nota, estão sendo vistas como dois recados. Para fora da corte é do tipo, olha, não vamos deixar de fazer algo, não vamos nos furtar. E para dentro é um recado claro para os ministros e também para Toffoli. De um lado, essa crise também pode respingar no Palácio do Planalto. A equipe de Lula está atuando para afastar o Master, portanto, do presidente. A divulgação daquele encontro de Lula com Daniel Vorcaro, ainda em 2024, com a presença do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, trouxe um alerta grande para o governo. E é claro que se tema que esse encontro possa ser utilizado como arma da oposição em ano eleitoral. Lembrando que, segundo o Valor Econômico, esse encontro foi no Palácio do Planalto, que Vorcaro estava ali reclamando da concentração bancária e Lula disse, olha, isso é caso do Banco Central, não tenho nada a ver com isso, mas tudo tem que ser encaminhado de forma ética. Claro, também houve aquela questão da divulgação do escritório do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ter assumido uma consultoria do Banco Master, com indicação do líder do governo, Jacques Wagner, que é um aliado de primeira hora de Lula. Naquela nota de Lewandowski, a assessoria disse que ele se retirou do escritório, suspendeu o registro na OAB quando assumiu o cargo no governo, mas ainda assim o governo está ali pisando em ovos com relação a essa situação. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Agora é impressionante, né, como o caso Master respingou para todos os lados. Sem dúvida é um grande abacaxi para o Fachin, né, Vera? Mas essa crise pode enfraquecê-lo? Olha, Débora, ele está ali sem refresco desde que assumiu a presidência da corte, né? A gente lembra que ele assumiu logo na virada da condenação pela trama golpista. Então, o ministro Barroso esperou terminar o seu período na presidência, julgou, né, durante esse período, marcou o julgamento do principal núcleo, do núcleo crucial da trama golpista, e tão logo passou o bastão para o ministro Fachin, ele se aposentou, saiu de cena. Então,
Fachin assumiu com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e toda a pressão advinda desse processo, e logo em seguida o caso Master também ganhou as manchetes e colocou o Supremo na berlinda. Então, foi um período ali de 3, 4 meses até aqui em que não houve nenhum sossego, nenhum refresco, nenhum sinal, nenhum cheiro daquela ideia que ele vendeu logo que assumiu, de tirar o protagonismo do Supremo sair um pouco dos holofotes. Isso não foi possível 1 minuto sequer desde que ele assumiu. Então, diante de algumas evidências bem desconfortáveis para a corte, nesse caso do Master, entre elas essas ligações pessoais complicadas de ministros, de escritórios de familiares de ministros com o caso, de familiares do ministro Dias Toffoli com empreendimentos que têm também eles correlação com fundos de investimento do próprio Master, etc. Ele ficou premido por esse assunto e escolheu trazer à tona a defesa de um código de conduta para os ministros. Isso aí foi super mal visto, porque foi como se eles estivessem sendo repreendidos em público. Então, a maioria deles, principalmente esse grupo que é hegemônico hoje em dia, que se aglutina em torno do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar, se sentiu atingido, incomodado e admoestado com essa ideia de que houvesse um código de conduta. Então, esse é o atual momento do ministro Fachin. Ele enfrenta uma resistência interna a essa pauta moralizante que ele quer defender. E aí ele vai se equilibrando para não se desgastar muito internamente. Ele dá sinais de que vai bancar corporativamente o Supremo e que não vai permitir interferências externas, mas ele também está vendo o agravamento da pressão e está dando recados de que também os ministros têm que aceitar algum tipo de autocontenção. Então, esse é o momento atual. Não é simples ele fazer isso, ele não é alguém que tem ali muito traquejo político, institucional, um ministro mais tímido, mais quieto, mais reservado. Ele não é muito dado a esses bastidores que alguns outros colegas fazem com mais naturalidade, com mais desenvoltura. Então, é nessa condição que ele vai tentando driblar a crise. Um ponto muito importante para a gente observar vai ser na volta do ano judiciário, na volta do recesso, quando ele faz aquele famoso discurso de abertura do ano judiciário. Ali ele vai colocar, talvez com mais clareza, né, sem tantas idas e vindas, qual é a agenda? Qual é essa agenda moralizante que ele quer ver implementada e que ele quer a ajuda do colegiado para implementar? Agora, Vera, o governo, né, o Planalto, vinha passando um pouco ao largo dessa crise do Master, até porque o presidente Lula não tem nenhum apreço pelo ministro Toffoli desde os tempos de Lava Jato, né? Mas agora, com essa informação de que o ex-ministro Ricardo Lewandowski, né, o escritório dele, teria feito uma consultoria para o Banco Master, isso muda essa correlação? Quer dizer, o governo vai continuar conseguindo passar ao largo desse caso? Vê que engraçado, Carol. Desde o fim de semana, quando vazou que o Lula teria dado um conselho ao ministro Toffoli e que ele, de certa maneira, até enxergaria a situação no ministro como insustentável, etc. E isso pegou bem mal lá dentro do Supremo, porque viram as digitais do próprio Lula nesse vazamento. Esse suposto afastamento do governo do caso ficou em perspectiva porque vieram à tona duas informações. Primeiro, que o próprio Lula se encontrou com Daniel Vorcaro em 2024, algo que não foi desmentido pelo Planalto, fora da agenda, inclusive. E a outra, essa questão do recebimento dos honorários no escritório do ministro Lewandowski. Veja, já era conhecido que naquele período de intervalo em que ele se aposentou do Supremo e antes de assumir o Ministério da Justiça, o ministro Lewandowski tinha dado parecer nesse caso e em outros casos rumorosos. O que não se sabia, e agora se sabe, é que alguns desses recebimentos vieram no período em que ele já tinha assumido o Ministério da Justiça. Por mais que ele tivesse se afastado do dia a dia do escritório, se houve recebimento de recursos
por parte do escritório do ministro da Justiça, já na vigência do caso, e ele já ministro, aí é uma complicação maior, e isso desgasta, sim, o governo, e isso coloca ali para a oposição mais à direita uma carga nesse discurso das relações perigosas entre o PT e o poder. Até aqui, a face mais visível de ligação com o Master era o Centrão. Centrão por meio de figuras ali como Ciro Nogueira, o Arthur Lira, o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, que tem ali relações com o Vorcaro. Então, o governo estava como um espectador mais ou menos diligente ali dessa história. Agora, não. Agora, com esses dois fatos, a coisa se aproxima um pouco do executivo e tira um pouco essa capacidade do governo de ficar olhando a treta de longe. Respinga agora no próprio executivo e pode vir mais coisa, porque isso foi só o que apareceu até agora. Quer dizer, Lewandowski presta um serviço indicado por Jacques Wagner. Também tem isso, líder do governo, né, senador Jacques Wagner, muito próximo ao presidente Lula, um dos petistas mais influentes aí, historicamente, e que teria feito a triangulação entre o escritório do ministro. É muito comum essa prática de ministros se aposentarem e começarem a atuar como pareceristas. Eles não atuam necessariamente no contencioso, né, no dia a dia das ações do STF, mas atuam como pareceristas, e isso também traveste a atividade de uma certa... aproxima ela um pouco da atividade de lobby, porque pelo conhecimento que você tem com os seus antigos colegas, você consegue ali ter alguma influência, transitar e, eventualmente, fazer com que os advogados sejam recebidos, etc. Pelas discussões do Código de Conduta, algumas das sugestões recebidas pelo ministro Fachin para esse Código de Conduta, não poderia mais ex-ministro advogado no Supremo. Então, a gente começa a ver que isso não é uma medida boba, é uma medida importante, é uma medida salutar e necessária. Bom, a gente segue em Brasília. O presidente Lula conversou hoje com o presidente da França, Emmanuel Macron, falou sobre o cenário mundial, sobre o acordo entre a União Europeia e Mercosul, também sobre aquele os convites para o Conselho de Paz proposto pelo presidente americano Donald Trump. O Igor Cardim conta para a gente como é que foi essa conversa. Igor. Pois é, Carol, um dia depois daquele contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente Lula conversou hoje por cerca de 1 hora com o presidente da França, Emmanuel Macron, e tratou de dar continuidade a essas articulações diplomáticas, principalmente na agenda internacional. Lula e Macron discutiram a proposta de criação do Conselho da Paz, apresentada pelos Estados Unidos. Os dois defenderam o fortalecimento das Nações Unidas e concordaram que qualquer iniciativa relacionada à paz e à segurança internacional deve estar alinhada aos mandatos de segurança do Conselho de Segurança e também aos princípios e propósitos da Carta da ONU. Os presidentes também trocaram sobre a situação na Venezuela. Os dois condenaram o uso da força pelos Estados Unidos na violação ao direito internacional e destacaram a importância da paz e estabilidade aqui na América do Sul e também no cenário global. Outro tema abordado foi o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Lula reafirmou a Macron que considera o tratado positivo para os dois blocos e também uma contribuição relevante para o multilateralismo e o comércio baseado em regras. Os líderes ainda trataram da cooperação bilateral em áreas como defesa, ciência, tecnologia e se comprometeram a orientar suas equipes técnicas para concluir negociações que já estão em andamento, atrasadas pelo menos até o fim deste primeiro semestre do ano. Lembrando que Macron foi contra o tratado entre o Mercosul e a União Europeia. Carol. Obrigada, Igor. Vera, toda essa bagunça na geopolítica mundial que está sendo feita pelo Trump teve o condão de aproximar mais a União Europeia do Mercosul, né, e o Brasil e de outras lideranças políticas internacionais. E na economia a gente está vendo o resultado. O dólar hoje, por exemplo, fechando no menor valor desde maio de 2024, né? O dólar está derretendo aí nos mercados mundiais, os investidores
buscando os mercados emergentes, de certa forma, acaba tendo algum efeito positivo para o Brasil, ainda que momentâneo. Exato, Carol. Todo mundo buscando algum tipo de segurança, de estabilidade diante da extrema instabilidade, tanto interna quanto externa, que o Donald Trump vem provocando, né? Dentro desse contexto, essa conversa do Macron com o Lula, eu quando vi a notícia, né, e estava lendo ali, conversando com alguns especialistas, me veio uma imagem assim, sabe quando tem alguma briga rolando no grupo de amigos, você liga para o amigo, e aí, fulano te ligou, o que ele falou, né? Me pareceu uma coisa assim, que o Macron ligasse para o Lula, e aí, o maluco te ligou, o que ele falou, tal, como é que você falou com ele? Como falar com alguém assim? Vazou seu print, né, amigo? Né? Que situação. Exato. Como falar com alguém assim, sem você falar que o cara está totalmente errado, e né, concordando, claro, vamos encontrar. Olha, talvez o seu conselho de paz não seja bem assim, não sei. Então, é isso. Se criou uma tal situação anômala, maluca, inédita, que para lidar com o presidente da principal potência global, você tem que ir entre o jeitinho e alguma dose de ali cinismo. Não é bem cinismo, mas um pragmatismo em que você não diga o que você pensa de tudo que ele está fazendo, mas não concorde também com o que ele tenta te empurrar a goela abaixo. Então, acho que os dois estão tentando afinar uma estratégia que valha para a América do Sul e também para a Europa, dentro desse imperativo de você lidar com alguém absolutamente imprevisível, instável e que não tem nenhum apreço pela regra do jogo, pelas organizações multilaterais, por nada do que a gente conhece da ordem global, pelo menos erigida, pelo menos desde o pós-Segunda Guerra. Então, é isso, é necessário que haja essa troca de ideia, que haja esse networking ali, uma espécie de troca mesmo de impressões, porque se está lidando com algo muito novo para o que ninguém tem uma receita muito clara. E a divulgação dessas conversas, né, do conteúdo dessas conversas, o fato de Lula e Macron estarem aliados no fortalecimento da ONU, isso também tira um pouco, imagino que tira um pouco da pressão. A França já negou participar, né? O Brasil ainda não respondeu diretamente, mas dá todos os sinais de que não pretende fazer parte desse consórcio. Exato, não vai ter nenhum alinhamento decidido, automático, em bloco, a essa iniciativa, que é outra iniciativa absolutamente casuística do Trump. Não é que ele realmente esteja interessado em criar uma nova ONU, entre muitas aspas, e a partir dali zelar pela paz mundial. É algo que ele quer ser o único síndico, xerife, dono, seja lá o que for, para impor a sua visão do que seja a paz global. Veja, uma visão que, inclusive, inclui a possibilidade de provocar a Dinamarca pelo controle da Groenlândia. Então, é um conceito de paz muito deturpado e muito próprio, com o qual a Europa, que se vê, inclusive, premida por essa questão da Groenlândia, e a América do Sul, que vê com extrema preocupação o avanço no continente, primeiro na Venezuela, depois com ensaios também sobre a Colômbia, ninguém pode concordar e assinar embaixo, chancelar uma folha em branco ali para ele fazer esse conselho. Não vai acontecer. O Lula só usou o tato e o jeitinho para não dizer claramente que não vai endossar essa iniciativa como algo permanente ou como algo ali que valha para todo e qualquer conflito instalado no mundo, né? Muito bem, vamos a um primeiro intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Viva Voz. Viva Voz de volta e voltamos a Brasília. Ana Carolina Tomé tem aqui mais detalhes sobre declarações da ministra Carmen Lúcia sobre os desafios para as eleições desse ano. Oi, Ana, boa noite. Oi, Débora, boa noite. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apontou a desinformação e o uso
da inteligência artificial como desafios das eleições deste ano. Ela também defendeu o direito ao voto sem qualquer restrição, pressões internas e sem abusos de quem quer que seja. Durante o discurso na abertura de um seminário para servidores de TREs de todo o país, Carmen Lúcia defendeu uma vigilância, mas com a preservação da liberdade de expressão. A inteligência artificial é, sim, um dado novo que pode levar a uma transformação até de situações que o tempo todo fazem com que falsidades passem para todos nós como se fossem situações verídicas, sendo que não há correspondência entre o fato e o que você recebe em redes sociais, pelas vias tecnológicas. Portanto, nós temos que também garantir as liberdades no sentido de fazer com que essas tecnologias sejam utilizadas de maneira transparente para se saber o que foi manipulado, como foi manipulado, se houve essa manipulação, como será essa retirada, sem, de alguma forma, restringir, limitar ou até extinguir a liberdade de expressão. Apesar da fala da presidente do TSE, a minuta com as regras para as eleições deste ano, que foi divulgada pelo tribunal, não traz atualização sobre o uso da inteligência artificial. Porém, a corte está com prazo aberto para receber sugestões. Também presente ao evento, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reafirmou a independência da PF durante o processo eleitoral e afirmou que todos os candidatos que quiserem terão a proteção da PF. Ainda disse que haverá atenção da polícia à investigação de crimes eleitorais envolvendo facções criminosas. Débora. Obrigada, Ana Carolina, pelas informações. Sobre a utilização da inteligência artificial, Vera, eu fico pensando no seguinte. Bom, primeiro que é possível produzir conteúdos muito realistas, né? A olho nu, a gente não tem condição de identificar se é inteligência artificial, se é falso ou não. E numa velocidade muito grande. Quer dizer, o TSE vai ter que lançar mão de outras tecnologias também para conseguir combater, imagino eu. Para conseguir detectar o que é fake, o que não é, e o que está usando além das possibilidades. Porque não é proibido utilizar inteligência artificial por essas regras estabelecidas pelo TSE. O que você tem é que indicar que aquele conteúdo foi produzido com a utilização de IA, e você não pode produzir o chamado deepfake, aquele que você usa a inteligência artificial como se fosse um conteúdo fidedigno, falseando a voz ou a imagem de alguém, por exemplo. E é isso que vai ser usado no lado B, né? Chamado lado B das campanhas, aquele que não é o oficial, o proibidão, em que você tenta atingir o seu adversário ou se beneficiar por meio desses expedientes. Veja que está sendo utilizado até entre muitas aspas, o bem. Por exemplo, aquela manipulação das fotos do presidente Lula para mostrar que ele estava sarado e que era um broto ali, um visual super musculoso, etc., foi feito por aliados do presidente, não por adversários. Então, a gente tem de estar muito atento a toda sorte de falsificação. A falsificação para enaltecer, para engrandecer algum candidato, e aquela para lançar falsos ou desgastar os adversários. O TSE, acho que vai ter que realmente se municiar de muita tecnologia, e a gente pode ver uma mudança de perspectiva com a troca de comando no TSE, que vai acontecer antes da eleição. Essa eleição não vai ser com o TSE sob o comando da ministra Carmen Lúcia. Quem vai estar na presidência da Corte Eleitoral durante o período eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, que é um ministro que foi designado para o STF, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, ele é alguém mais próximo a uma linha ali doutrinária, ideológica, de que tudo está na conta da liberdade de expressão, de que não se deve remover muito conteúdo, de que você não pode disciplinar exageradamente, porque isso seria restrição à liberdade de expressão. Então, a gente pode ver uma guinada aí do entendimento do próprio TSE sobre o que é permitido ou não, o que foi longe demais ou não,
Então, era importante que as regras fossem estabelecidas de uma vez e fossem mantidas, apesar dessa troca da guarda dentro do TSE, que você não tem uma mudança também de procedimentos e de maneira de encarar, inclusive, essa questão da IA nas campanhas. Agora, gente, apesar dessa fala da ministra Carmen Lúcia, né, claro que ela está preocupada com isso, o próprio TSE divulgou as minutas com as regras para as eleições desse ano, que é o que está sendo debatido, né, agora, em audiências públicas, passa por aperfeiçoamento. Mas o TSE não ampliou as regras para uso de inteligência artificial em relação ao último pleito, e no caso da remoção dos perfis, teve até um certo afrouxamento, né, porque determina que a remoção só vai ser aplicada quando se tratar de usuário comprovadamente falso, relacionado a uma pessoa que sequer exista fora do mundo virtual ou cujas publicações estejam voltadas ao cometimento de crime. É difícil, é meio enxugar gelo, mas acho que a Justiça Eleitoral, de certa forma, fica um pouco a reboque, né? A tecnologia está sempre um passo à frente. O que aconteceu aí, né, para a fixação dessas normas não tão rigorosas? Eu acho que a ministra Carmen, mineirinha que não quis fazer algo muito duro, muito xandônico, por assim dizer, para depois ou o Congresso derrubar ou a próxima presidência do TSE voltar atrás de alguma coisa. Então, ela fez uma regra, por assim dizer, conservadora, enxuta, em que você não vai ser mais realista que o rei, na expectativa de que a própria classe política siga isso e não estresse muito os limites do que é necessário fazer. Porque havia uma grande possibilidade de, se o TSE aprovasse uma norma muito restrita e rigorosa, dizendo, tem 24 horas para tirar qualquer coisa do ar, mesmo se não tiver decisão judicial, mesmo se não for comprovado, etc., o Congresso ir lá e dizer que não cabe ao TSE fazer isso, dizer que não era bem assim, etc. Então, ela ficou no meio do caminho para que a coisa não fosse questionada depois pelos políticos ou, pior ainda, pela futura gestão do próprio TSE. Muito bem, a gente faz mais um intervalo. Na volta tem Thiago Bronzato, que é diretor da sucursal do Globo em Brasília, para a gente falar mais sobre Banco Master. São 6h46. O Viva Voz está de volta e já está com a gente na ponta da linha o Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília. Boa noite, Thiago. Feliz 2026. A gente não se falou esse ano ainda. Pois é, Vera. Essas férias prolongadas de 60 dias. Eu ter umas férias dessa, né? Realmente. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Realmente, o ano parece que já tem mesmo uns 60 dias. Mas as férias, coitadas, foram só de 3 semanas. Tiago, me conta uma coisa. Vocês hoje deram essa entrevista da Mariana Muniz com o ministro Edson Fachin, na qual ele já muda bastante o tom em relação àquela nota divulgada na noite de sexta-feira a respeito do Banco Master e os seus desdobramentos. O que pautou essa mudança de tom e como está agora internamente essa situação no Supremo em relação a isso? Pois é, Vera. Essa entrevista do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, ele marca um ponto de inflexão num caso que vinha sendo tratado com um certo silêncio ou com uma nota institucional cuidadosamente calibrada, como você bem mencionou aí, né? É a primeira vez que o Fachin se manifesta de forma direta sobre esses questionamentos envolvendo a atuação do ministro Dias Toffoli como relator da investigação do Banco Master, né? O ministro Dias Toffoli, ele tem sido alvo de questionamentos ali, de pedidos de suspeição, depois que veio à tona o fato de seus irmãos terem sido sócios de um resort no Paraná que recebeu recursos de um fundo da gestora Reag, que é uma empresa investigada no escândalo do Banco Master, que está sob os cuidados do ministro Dias Toffoli. Tudo isso acabou gerando uma grande pressão ali em cima do Supremo Tribunal Federal e especialmente do ministro Edson Fachin, que ficou muito incomodado, né? E diante desse cenário, o Fachin ele fez quase um desabafo nessa entrevista que ele deu ao Globo, né? Quando ele foi questionado sobre a situação do ministro Toffoli, ele disse que ele não vai ficar de braços cruzados se ele tiver que avaliar questionamentos sobre o caso, né?
O Fachin ele evitou antecipar qualquer decisão de mérito, mas ele deixou o recado dele bem claro. Ele falou que ele vai tomar uma decisão se ele for provocado, doa a quem doer. É uma frase forte considerando a figura do Fachin, que é um magistrado mais reservado e não costuma se expor em público, né? Prefere ali soltar notas institucionais, né? Mas na prática, assim, não tem muito o que o Fachin fazer, né? Para ele descruzar os braços, porque para ter um pedido de suspeição do Toffoli levado adiante, precisa do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os parlamentares já pressionaram o Gonet a se manifestar sobre esse caso, mas até agora o Procurador-Geral tem preferido vestir a camisa do time do deixa disso e evitar entrar em qualquer polêmica. Agora, Bronzato, essa história do Master está respingando para tudo que é lado, né? Acho que isso mostra também o tamanho dessas relações. Por que o presidente Lula tá bravo com o Toffoli? Pois é, o famoso último apaga-luz, né? Não está sobrando para todo mundo aí nesse caso do Toffoli. Na semana passada, num evento em Maceió, o Lula ele atacou duramente ali o Banco Master, né? Falando que se tratava de um caso de falta de vergonha na cara, né? E também atribuiu ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, um rombo de quase 40 bilhões de reais no sistema financeiro. Esse tom exaltado do Lula, tocando nesse assunto de forma tão aberta assim pela primeira vez, foi visto como um antídoto contra eventuais revelações envolvendo o governo Lula, né? Porque o caso Master se tornou uma caixa de Pandora, você não sabe o que pode sair lá de dentro, né? E logo após a declaração do presidente Lula, o que saiu de dentro dessa caixa? A revelação de que pessoas ali ligadas ao partido do presidente também tinham laços com o Master, né? A principal revelação foi o fato de que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ele se tornou o maior headhunter do PT, né? Isso porque ele admitiu publicamente ter indicado o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, para atuar como consultor jurídico do Banco Master e receber quanto? Um contrato mensal de 250 mil reais, que se estendeu durante o período que o Lewandowski comandava o Ministério da Justiça, né? O Lewandowski ele disse ali em nota que estava distante do dia a dia do escritório de advocacia dele, mas o fato é que, sentindo esse cheiro de queimado no ar, o ministro resolveu pedir demissão e sair rapidinho do governo, né? E a gente sabe também, assim, das nossas apurações aqui de bastidores, que tem uma conexão do Banco Master, especialmente com a gestão petista na Bahia, né? Com o Jacques Wagner e o Rui Costa, que é atualmente o ministro da Casa Civil. Um ex-sócio do Vorcaro tinha uma conexão muito profunda ali com eles do passado. Tinha né? a gestão do Fundo de Previdência também lá, né? Como no Rio. Exatamente. Então, essa perspectiva de a crise do Master cair no governo, no colo do governo, que já tem o INSS para administrar, né? Tem deixado o Lula muito irritado. Assim, o presidente tem passado alguns recados, né? Envolvendo o ministro Dias Toffoli, que é o relator do processo no STF, né? O Lula tem dito ali, aliados, que acha que o Toffoli está tomando decisões polêmicas e atraindo atenção demais para o caso, né? Que ele deveria declinar para a primeira instância, né? E, sobretudo, porque essas notícias envolvendo o Master e também ministro Supremo acabam deixando o Supremo, de certa forma, um pouco mais fragilizado. E isso é um prato cheio para a oposição, sobretudo nas eleições, né? Porque a oposição pretende nutrir esse discurso anti-STF para eleger muitos parlamentares, como eles fizeram nas últimas eleições. Daí a irritação do presidente Lula. Agora, Bronzato, como é que estão caminhando essas investigações em relação ao caso Master, hein? A Polícia Federal começou a ouvir alguns depoimentos, mas vários foram adiados, tiveram acesso ali às provas. Em que pé que estão as coisas? Pois é, Carol, o Toffoli pediu para a Polícia Federal acelerar a investigação. Acho que o Toffoli está muito interessado em ver essa investigação andar de forma séria para ser concluída, né? Até porque se tornou um grande abacaxi para todo mundo descascar. E os delegados, eles vinham tentando colher os depoimentos dos investigados, né? Mas tinha uma leva de depoimentos marcados para ontem, para hoje, mas alguns ficaram em silêncio, outros remarcaram, alegando que não teve acesso completo à investigação, né? Então, essa fase que seria essencial para confrontar versões, apontar contradições e até buscar fatos novos ali,
acabou naufragando, né? Os depoimentos eles vão ser remarcados para outros momentos, principalmente quando as defesas tiverem acesso ao inquérito, mas a PF também viu um fato positivo nisso, né? Porque tira um pouco a pressão de ter que terminar logo, ali apresentar logo os resultados da investigação e ganha mais tempo também para analisar o volume imenso do material apreendido com os investigados, né? As principais apostas dos investigadores são os celulares do Vocaro e do cunhado do banqueiro Fabiano Zettel, né? Os investigadores apostam que nesses aparelhos pode ter ali um mapa que revele não só a ampla rede de apoio que se formou para proteger o Banco Master quando entrou na mira do Banco Central, como também a ampla rede de fundos pela qual transitou o dinheiro do Master durante muito tempo, né? O Banco Central, os investigadores têm tentado descamar esses fundos para chegar aos beneficiários finais, né? Porque o que acontecia era que o Master fazia empréstimos para empresas, essas empresas repassavam para fundos da gestora Reag e depois fazia uma triangulação financeira que o dinheiro se perdia. Então, os investigadores acham que o celular pode indicar ali quem são os beneficiários por trás desse esquema, né? Mas vai ter muita gente irritada além do presidente Lula se essas investigações avançarem. É isso, Thiago Bronzato com a gente às terças e quintas, ajudando a destrinchar um pouco os muitos nós da política, da economia e dessas relações nada simples de entender de Brasília. Obrigada por hoje, Thiago. Obrigado, uma boa noite para vocês, pessoal. Até a próxima. Até. Gente, antes da gente encerrar aqui o Viva Voz, a Bruna Barbosa tem informações em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas vai visitar finalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. Está recebendo críticas aí dos bolsonaristas desde que tinha adiado a visita que estava prevista, né, anteriormente. Falou hoje mais um pouco sobre o cenário eleitoral, reafirmando sua lealdade ao clã Bolsonaro, né, Bruna Barbosa? Boa noite para você. Total, Carol. Boa noite para você, para a Débora e para a Vera. O governador diz que a candidatura do senador Flávio Bolsonaro já é uma questão decidida e que não vê nenhum espaço para uma mudança de posição por parte de Jair Bolsonaro, mesmo num cenário hipotético em que o ex-presidente lhe pedisse, por exemplo, para disputar o Palácio do Planalto no lugar do filho. O governador evitou uma resposta ali mais categórica, mas indicou que considera improvável qualquer mudança nesse desenho atual. A gente tem um trechinho de uma pergunta que eu fiz para ele. Eu não creio que vai mudar, acho que está sim se consolidando rapidamente, ele está preenchendo esse espaço. Tem o nome Bolsonaro, que é muito forte. Então, eu acredito que essa questão está decidida. Mas se o senhor ouvir dele que se tentaria ou não? Não, veja, desde 2023, eu falo a mesma coisa. Eu estou focado no meu projeto de São Paulo. Isso não mudou, é uma convicção que eu tenho. Bom, o governador confirmou essa visita na próxima quinta-feira. Ele vai sozinho a Brasília, vai entrar ali para visitar Bolsonaro sozinho na Papudinha, visita que deve acontecer na parte da manhã, depois na parte da tarde ele deve cumprir algumas outras agendas na capital federal. Ele falou também sobre a relação com Flávio Bolsonaro, diz que todas as conversas que teve e que tem com o filho do ex-presidente foram ótimas e até ironizou alguns relatos de bastidores que falavam em tensão ou desgaste, afirmando que a relação com a família segue estável e sem conflitos. Carol. Obrigada, Bruna. E aí, é isso mesmo, Vera? Você vê que tem um certo ar ali, um tonzinho, né? Um retrogosto de uma certa decepção na voz do governador, né? Ele fala, eu acho que não tem espaço para mudar, eu acho que está decidido. Então, ele não diz uma coisa do tipo, gente, o candidato é o Flávio, esquece isso, eu nunca quis ser candidato a presidente, não quero de jeito nenhum. O candidato é o Flávio, eu acho que ele é o melhor nome e tal. Ele coloca as ponderações que são feitas pela própria família Bolsonaro, a coisa de ter o sobrenome e tal, como quem diz, olha, prevaleceu isso, então vou tirar meu time de campo. Ele não deixa de indicar que poderia, em algum momento, ser candidato se tivesse sido escolhido pelo Jair Bolsonaro. Agora, você imagina que situação é essa em que o governador do principal estado do país tem de todos os dias, não vale ser um dia sim, um dia não, porque senão já leva bronca, senão já leva puxão de orelha. Todos os dias você tem que chegar lá no altar
do bolsonarismo e falar: Bolsonaro é meu pastor, nada me faltará, eu vou sempre ser fiel ao Bolsonaro. Você tem que ali rezar esse terço, sei lá, esse rosário, todos os dias, porque senão você é acusado de ser desleal, de ser infiel, etc. Eu acho que esse é o preço que se paga quando se deve a carreira política a uma pessoa. O Tarcísio não era da política, surgiu por invenção da cabeça do Jair Bolsonaro em 2022, não era nem de São Paulo, transferiu seu domicílio eleitoral para cá, todo o resto é conhecido, é alguém que tinha um currículo brilhante na academia e, a partir daí, no serviço público, e depois foi içado para a política. Então, ele se vê nessa situação que é muito desconfortável. Eu acho que deveria haver um momento em que um governador do estado principal do país, muito bem avaliado e bem colocado para se reeleger, chegasse e falasse: olha, gente, já passou do razoável isso, todo mundo sabe que eu sou leal ao Bolsonaro, eu não preciso ficar reafirmando isso todos os dias, então vamos seguir a vida, vamos tocar a candidatura à reeleição, mas isso não é possível dentro do bolsonarismo, que só aceita quem é ali leal até a medula e reafirma isso diariamente. Muito bem, amanhã tem mais Viva Voz. Muito obrigada por hoje, Vera. Muito obrigada a vocês, obrigada a quem nos ouviu por essa última hora e até amanhã. Beijo, Vera. Beijo. Até amanhã.